Sou Carlos Barroso com o debate de cena política. A Operação Lava Jato está batendo na porta do ex-presidente Lula. O imbróglio é por causa de um suposto triplex em Guarujá, no litoral paulista. Se o petardo contra Lula tiver direção, acerta presidente Dilma, já que ele é o grande fiador do governo petista. A abertura do ano legislativo nesse início de fevereiro já deverá trazer novas dificuldades para o presidente, até mesmo com o retorno daquela história do impeachment. Cena Política debate esses assuntos com o sociólogo e cientista político Rudar Rissi, que é doutor em Ciências Sociais pela Unicamp, foi consultor da ONU, integrante do Observatório Internacional da Democracia, diretor do Instituto Cultiva, autor de 2 livros, Lulismo, da Era dos Movimentos Sociais, a Ascensão da Nova Classe Média Brasileira, e Nas Ruas, sobre as manifestações de 2013. E o jornalista Rodrigo Freitas, debatedor do programa Rádio Vivo da Itatiaia, trabalhou nas rádios Band News FM como âncora e chefe de reportagem. Também na CBN, Itatiaia e Alvorada. Foi repórter especial do jornal O Tempo. Rudá, prazer em recebê-lo aqui, Rodrigo, né? Prazer é meu. Nossos companheiros aqui de debate. E eu queria até, para o pessoal que está acompanhando a gente, ter uma noção mais precisa desse caso do Lula, colocar os dois lados. Um ex-presidente da República ter um triplex no Guarujá, lá no litoral paulista, não é nada absurdo, é nenhum absurdo. Principalmente se foi comprado a partir de 2005, quando 200 mil reais, 300 mil reais, dava para comprar até um bom apartamento. Depois houve aquele boom imobiliário e as coisas subiram muito. Portanto, não é nada demais se Lula tiver um triplex lá em Guarujá. Hoje, inclusive, a assessoria de imprensa dele disse que Coxinhas não admitem que um operário tenha um triplex. E disse que é um puxadinho. Esse foi do sítio, falou que é um puxadinho, né? Muito bem, agora tem o outro lado. Se esse triplex foi comprado com dinheiro de empreiteira, com lavagem de dinheiro, com essa corrupção que teve na Petrobras aí, com atravessamento de dinheiro e as empreiteiras fornecendo dinheiro a várias pessoas, vários políticos, aí, naturalmente, existe um problema no caminho de Lula. Na sua opinião, colocada essas duas questões, como esse caso deve repercutir aí na política brasileira para o ex-presidente e até para o presidente Dilma? Então, vamos por parte. Primeiro, o fato político, né? Depois o fato em si. O fato político, para mim, é uma demonstração de total fracasso das nossas oposições. Fracasso? Fracasso total. Quer dizer, quando você chega nesse nível de discussão da vida pessoal do outro, de um barco, depois um sítio, quer dizer, que os nossos órgãos tenham que fazer fiscalização, os nossos órgãos de fiscalização, que o judiciário acompanhe isso é da obrigação dele. Agora, que a oposição tente bater bumbo com isso a cada 2 segundos, você vê que eles vêm caindo, eles vêm se degradando, né? Faz um debate sobre a política econômica em 2014, perdem a eleição, a presidente Dilma Rousseff assume o programa da política econômica deles. No início, o oposicionista principal, a Dilma, na eleição de 2014, então senador, né, mineiro, fala que o programa era simples, ele ainda estava na política econômica, aí vai descambando e começa a falar da pessoa, depois começa a falar de impeachment, depois começa a se aproximar de moleques, Kinder Ovo, esses meninos mal saíram das fraldas, né? Que não tem cultura, não tem formação nenhuma, assim, pessoal bélico, né? Que pede a ditadura militar. Né? Essa oposição vai se perdendo por vamos dizer assim, a lama da Samarco, né? Que chegou até o mar, que vai indo até o mar, né? E de repente aí perde o impeachment, agora o Temer mesmo disse que o impeachment não tem mais força para existir, perde essa bandeira do impeachment e aí cai nessa esparrela, quer dizer,
nessa acusação pessoal, personalista. E eu, quando falei petardo, falei até ali, né? Não, é um chute petardo. mesmo. É porque isso está ocupando todas as manchetes dos jornais, Que jornal... capas de revistas. Vamos ser sinceros, né, cara? Vocês são da área, eu sou de uma família de jornalistas. Janeiro e fevereiro não tem notícia, né? A maior notícia é carnaval, né? Então tem que inventar alguma coisa, é para vender Fazer jornal. um carnaval na política. Porque afinal o empresário tem que pagar salário, né? Então isso você inventa. As minhas maiores entrevistas até pouco tempo eram em janeiro, fevereiro. Não tem nada, a entrevista me dava uma página, né? Assim, é assim que funciona. Nos grandes jornais do país, eu posso depois te dar a minha... Mas você meu acha portfólio. assim que particularmente... Não porque tem você tá nada, isso aí é um vazio. Se tem lavagem de dinheiro, se tem... Ah, o que eu acho? Então é o fato em si. Eu não acho que um presidente Lula, nessa história pública dele, porque não é assim uma pessoa que nasceu ontem para a política, né? Ele está desde 78, com uma alta visibilidade pública, que ele fizesse algo tão pueril a esse ponto. Eu acho isso ridículo, isso ofende a inteligência, né? Principalmente de quem acompanha a política e conhece o Lula. Agora, o que pode ocorrer, isso eu não negaria, com princípio, é que a política brasileira ela é muito feita de salamaleques, né? Ela é muito feita de excesso de bajulação, e que algum empresário ou algum amigo tenha tomado alguma iniciativa além do que seria o razoável, isso é possível. Vou te dar, só para terminar, que eu estou me alongando muito, um exemplo pessoal. Eu fui secretário adjunto no governo de São Paulo quando eu tinha 27 anos, no governo Erundino. Antes de você se radicar aqui em Minas, Sim, interessante bem antes, falar né? que você é paulista, né? E aí, na primeira semana de governo, ainda bem que a gente tinha uma prefeita durona, séria, a gente recebe da Cavo, se não me engano, que era uma empresa de limpeza urbana, a gente recebe uma agenda, uma caneta, um bloquinho, não eram coisas assim abastadas. Uma caixinha de clips. Ela mandou devolver no ato. Na segunda semana, quem estava na Secretaria de Abastecimento Municipal recebeu caixas de frutas importadas das duas famílias que comandam o CEASA, O CEAGESP. CEAGESP em São Paulo, duas famílias de argentino que comandam a importação de frutas. Ela mandou devolver. Diziam que na época do Maluf aparecia sempre em algumas secretarias um carro zero na porta e no final do dia sumia. Então, assim, esses favores, esses presentes são da natureza... Maluf fica entre nós, nunca mandou devolver nada não. Eu lembro que ele deu alguns fuscas. Perguntar, né? ele nega até a morte, né? Mas o que eu quero dizer, eu vivenciei isso, como que as empresas avançam o sinal como uma espécie de presente que eles estão dando sem nenhum compromisso, né? Então, isso talvez, com o presidente da República, imagina que ele ganhe mais do que uma agenda, mas isso talvez tenha ocorrido algo, não um desvio de dinheiro público, mas algo que moralmente seja questionável. Mas daí em diante, eu duvido que um quadro como Fernando Henrique Cardoso, Lula, essas pessoas experientes, que tiveram uma vida inteira pública, sejam tão ingênuos. Você acha que eles não colocam a mão nessa cubuca, não? Não, eles colocam em outras. Agora, Em outras. Rudá, essas iniciativas da oposição, elas têm como alvo a presidente Dilma Rousseff, que é quem está governando atualmente, mas óbvio que a oposição já pensa na frente nas eleições de 2018, eleições presidenciais, e a chance do ex-presidente Lula se candidatar, ela é real, ela é palpável, né? Agora, o grande questionamento que se faz diante do quadro atual de deterioração do PT, né, de tanta denúncia e tal, em 2018, na sua avaliação, sei que ainda tem muito tempo muita água para rolar debaixo dessa ponte, mas no fim das contas, você acha que tanta denúncia, tanto desgaste, mesmo que de repente lá na frente essas investigações mostrem que isso é uma falácia, né? Até porque, como você disse, eu concordo com essa avaliação, que não faz muito sentido, que seria muita inocência de um ex-presidente entrar numa esparrela dessa, mas será que isso vai fazer efeito eleitoral de fato em 2018? Vai, com certeza, né? E é por isso que o ataque é contínuo, né? Porque ele vai descascando a parede, né? De tal maneira que chega um momento que é uma espécie de déjà vu, né? Assim, você não se lembra muito bem do passado todo, mas ele parece muito igual aos outros, né? Você lembra daquela história do barco
Mas também fala da casa e o filho Lulinha dele, da Friboi. Entende? Assim, é tanta história que, obviamente, que isso acaba colando... Os índices de rejeição do PT, já, de alguma maneira, já andam mostrando isso, né, Rudá? E mais do que isso, né? E já começa a contaminar o Lula. Né? Acontece que o Estadão, o jornal Estado de São Paulo, contratou agora, recentemente, uma pesquisa do Ibope para saber qual que é a projeção da eleição municipal nas cidades governadas pelos 3 principais partidos do país, que eles são o tripé da hegemonia do sistema partidário. O PT, o PSDB e o PMDB. A pesquisa é impressionante. O Toledo, que na verdade a coluna dele que publicou, e parece que eles é que motivaram o articulista do Estadão. Isso. O que é que mostra? Que 50% dos eleitores das cidades, ou melhor, 50% das cidades governadas pelo PMDB, a maioria do eleitorado diz que não vota nele, eles votam na oposição. 45% dos tucanos e 33% do PT. É meio impressionante isso. Mas qual que é a sua análise? A minha análise é o seguinte, digamos que o Lula seja preso, duvido totalmente disso. O que vem no lugar do Lula? Quem é o líder fora ele? Quem faz uma proposta da economia do país? Quem fala sobre matriz energética no país? Quem é que fala sobre a substituição do Bolsa Família? Quem fala sobre política da taxa Selic, do Banco Central? Quem está propondo algo que não é exacerbar a política desastrosa da Dilma? Ninguém. Não há proposta de oposição. E como quando a gente vota, no final, a gente vota comparando, vamos lembrar que em 2010, no primeiro turno, a Marina quase vai para o segundo, no final não foi. Sim. Em 2012, o Haddad não ia para o segundo turno e no final foi. E o Russomano, que ia ganhar no primeiro, não foi. Vamos lembrar que a Dilma Rousseff, ela estava com 40%, foi despencando, empatou com a Marina em 34%, a Marina nem foi para o segundo turno. O Aécio estava eleito 10 dias antes da eleição e perde em 10 dias a eleição. Sim. Então, o que é que acontece quando o eleitor compara? Ao comparar, tem Lula, o segundo mandato dele. Tem o Bolsa Família. E até agora ele não saiu a campo falando disso. Porque o fato é que na hora que o eleitor vai votar, na hora que ele compara, ele fala, mas afinal, esses caras vão melhorar a minha vida? Ou eles são todos iguais e entre os iguais esse pelo menos fez algo para mim? E o eleitor brasileiro vota com o bolso, né, Rudá? Isso aí é fato. Isso que as pesquisas estão deixando como uma espécie de alerta para a oposição que está se vendendo ao diabo. Porque se eles continuarem fazendo de tudo para o país entrar numa guerra ideológica, eles vão pagar o pato com o aumento das invasões, com o aumento das greves. É isso que nós queremos no país? Então, é preciso, antes de mais nada, atacar o Lula, mas ter alternativa. E nesse momento falta tutano, muito músculo, pouco tutano. Muito bem, Rudá, nós vamos fazer um breve intervalo. Cena Política volta daqui a pouco debatendo esse panorama político do país. Daqui a pouquinho. De volta à cena política, debatendo o quadro político brasileiro, que crise puxa crise e essas coisas todas que todo mundo está acompanhando e sabendo. Rudá, você falou que o Lula não enfiaria a mão nessa cumbuca. Tudo bem, um ex-presidente, você até citou, o FHC, também não enfiaria. Acho que nem o Collor, né? Acho que o Collor enfiaria, né? Mas tudo bem, esse é outro assunto. Mas não foi provado nada contra ele. Essa é a minha tese. Esse é outro assunto. Se nem Collor. Nem Collor, né? Mas eu queria falar eu estava pensando aqui da SL, a síndrome do luxo, porque ela atacou o PT também. Desde Silvinho Pereira, aquele secretário do Mensalão, que se vendeu por causa de um Jeep Land Rover. Tivemos também, ainda nada comprovado, tudo sendo investigado, a questão do Zé Dirceu, com as consultorias milionárias, Palocci, com as consultorias milionárias, 3, 4, 5 milhões por uma consultoria que todo mundo sabe que não existia. Será que essa síndrome não atingiu também a Lula? Eu não tenho dúvida.
os sinais no início da gestão, da primeira gestão do Lula, todos falavam: Lula está deslumbrado. O Estado brasileiro e o poder político do Brasil faz com que uma pessoa que seja prefeito de uma grande capital no Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, eu não percebo o luxo e os esquemas que existem em São Paulo, por exemplo. E governador para cima, Carlos, é uma transformação da vida da pessoa numa elite, mas é o topo da elite mundial. Mas isso que eu estou te perguntando, mas será que essa questão do Mas triplex... é evidente, do triplex... se foi com o Fernando Henrique, por que não com um ex-operário? Que, aliás, como diz o Lula já na campanha de 89, eu não sou mais peão há muito tempo, eu sou classe média. É verdade, né? Há muito tempo de classe média. A gente que fica com essa imagem na cabeça, uma fantasia lá dos anos 70, né? Mas estamos nos anos 2000, né? E, bom, então, o fato é que, não tenho dúvida, que acaba deslumbrando. Eu sempre conto uma passagem, hoje acho que eu estou ficando velho mesmo, vou contar mais um casinho, posso? Sim. Nesse período que eu falei, que eu tinha 27 anos, Secretário adjunto da SAR, Secretaria de Administração Regional. Eu, de vez em quando, acompanhava a prefeita, Luísa Erundina. Eu vou contar aqui para os telespectadores, só para eles sentir um pouco o que é essa vida deslumbrada, que você não cria. Faz parte de toda a estrutura de poder, todo cerimonial. Você, quando sai com a prefeita, em São Paulo, você sai com 3 carros idênticos. O primeiro carro, isso quando não tem batedor de moto. O primeiro carro sai na frente com o pessoal de segurança. No meio fica o carro da prefeita, então é o motorista, o tenente da guarda, o assessor, de vez em quando eu ia, e ela. E atrás um carro parecido com o primeiro. Você imagina que o carro vai, eu só vou contar isso, o carro vai virar a Avenida Paulista, vai cruzar a Avenida Paulista e pegar a Brigadeiro. São 2 avenidas grandes de São Paulo. Imaginar que você vai fazer a curva. Essa Avenida Paulista é enorme, tem várias pistas dos 2 lados. E aí, quando você vai virar, o que é que o carro da frente faz? Ele acelera e fecha a pista de onde vem carro. Fecha! Igual o filme americano. E o carro da prefeita passa por ele. O de trás acelera e muito. Passa na frente do da prefeita e ele passa a ser a vanguarda e o que brecou vai na retaguarda. Você já imaginou o que significa na Paulista? Você vê um carro acelerando, passando o outro. Claro que você... Fechando ali está o tudo. poder. E sequer fica preso em congestionamento. Ali está o poder. Está o poder, né? Isso deslumbra. Mas em São Paulo também tem muito perigo, né? Tem muito verdade, mas o que eu tô bandido lá, dizendo é que bandido no meio da bandidagem, esse Estado bandido no meio da polícia. Esse Estado brasileiro nós precisamos quebrar. Nós precisamos deixar ele poroso. Nós precisamos fazer com que o gari tenha lugar lá dentro. Não estou falando que seja eleito, não. Que ele controle o dia a dia. Esse Estado brasileiro, no topo, ele forma uma elite de sultão. Não tem aí passa como. por uma reforma política, né, Rudá? Exatamente. E aí, quando a gente fala de reforma política, a gente já conhece o desenrolar, né? Aliás, é até uma crítica que se faz ao ex-presidente Lula, porque quando estava ali no auge da popularidade dele, principalmente no segundo mandato, ele teve oportunidade política, porque dominava completamente o Congresso Nacional e poderia, quando o presidente quer, a gente sabe que ele consegue impor uma reforma política, às vezes até goela abaixo do Congresso Nacional, mas ele não fez, né? E essa reforma, nesse contexto de crise que a gente está vivendo atualmente, a gente está completamente distante, né, Rodar? É que a reforma política do Lula, principalmente depois de 2005, do Mensalão, foi nos ministérios. O Lula optou pelo atalho. Ele não pensou no projeto nacional, ele pensou no projeto de poder. Depois que ele completou o projeto nacional, que era essa estrutura do Roosevelt, né, da reconstrução do Estado indutor, que foi 2005 até 2006, 2007, 2008 no máximo, aí o Lula acalmou e passou a administrar uma estrutura de poder, né? Tanto que em 2010, ele monta uma equipe, inclusive eu tive a oportunidade de ser chamado para discutir, lá eu era do Fórum Brasil do Orçamento, e ele monta uma equipe para pensar a consolidação das leis sociais. CLT Getúlio, CLSE. Vocês percebem que até a construção era um projeto de poder
colando na imagem do Getúlio. Então, acho que houve sim um deslumbramento. Acho que cada houve um à sua maneira, pai dos pobres. Né? Mas nós precisamos quebrar esse O Estado. Getúlio com esse projeto trabalhista e tudo mais. E o Lula com esse projeto de ascensão social, no caso. Eu né? nunca Só mais- que hoje, Ah. isso tudo está, de uma certa maneira, com essa crise, com a inflação, o desemprego bateu ano passado em 1,5 milhão de pessoas. Sim. Isso tudo está indo bueiro abaixo. É só que o lado de lá também, né? Esse é o problema. O que eu acho Enquanto interessante... o poder não, É que não faz, a oposição também Então, não aí, faz nada. quando chegar lá na frente e você comparar, sobra o quê? O passado. E aí, porque o presente é uma desgraça, e aí você olhando o passado ao comparar, vai cravar em quem? Então, esse é o problema, é uma oposição... Nós temos hoje uma oposição no Brasil, ou muito verde, né, como é a oposição à esquerda, ou é uma oposição sem cérebro, cheia de músculo e adrenalina e sem cérebro. E aí eu te pergunto o seguinte, Rudá, eu te vejo constantemente nas redes sociais, quando a gente bate papo, você sempre criticando muito a oposição, e essa crítica ela não vem de hoje, e não por acaso o PT está ocupando o 4º mandato presidencial seguido, agora com o 2º mandato da presidente Dilma. Por que a oposição não consegue construir discurso para atingir as pessoas? Você já disse que falta cérebro, que tem muito músculo, mas falta cérebro. Existe muita raiva, mas existe pouca estratégia. Agora, onde exatamente que estão pecando nessa construção para fazer a oposição? É daí que vem a raiva. É que o Lula, desde a primeira gestão, engoliu a pauta da oposição. Quer dizer, é moralmente correto o que ele fez? Não, mas ele engoliu. Parte do que a oposição falava, ele fazia. E aí ele engolia a agenda, descaradamente. Pior que isso, com o dinheiro ele começou público, ele começou a fazer benesses para líderes da oposição e trazer para partidos da situação. Caso do ACM. A ACM ele destruiu, eu era consultor do governo do estado da Bahia, eu vi como que foi destruído. Era assim, era prefeito do PP, que vinha para o PP, prefeito que vinha para o PMDB, tudo da base do PFL, assim, e ganhando obra em seguida. O que ele fez aqui, que aqui hoje os aecistas acham que Aécio sempre foi da oposição, ele comprou o Aécio. A palavra é comprou. No início do primeiro mandato do Aécio? Primeiro e segundo mandato do Aécio foi comprado. Aquela história do Lulécio. O Lécio e Dilma Zia, o Aécio traiu o PSDB. É por isso que o Serra e o Alckmin não toleram o Aécio. Não é porque ele é mineiro, é porque ele traiu abertamente e ganhou obras. Inclusive, grande parte das ações do Aécio estava renomeando programas nacionais, como Fome Zero, que nós tivemos Minas Sem Fome. Então, assim, é importante entender vários nomes que estavam em ministérios até de esquerda, comandado pela esquerda do PT, como o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Quem indicou diretor foi gente do Aécio, que estava na agricultura. Então, assim, e essa é uma história que nós vamos contar. Eu estou escrevendo um livro sobre isso, inclusive, que se chama O Pouso do Tucano, sobre os 12 anos do aecismo aqui em Minas, que é uma história mal contada. Então, o que acontece é que como o Lula avançou demais sobre a oposição e foi estrangulando a ponto do PFL praticamente acabar, virou DEM, quase destruído como DEM, PPS, quer dizer, o Lula foi estrangulando tanto a oposição, era todo mundo no barco da situação governista e um ou outro partido, 3 partidos mirrado na oposição. Então, ele destruiu a capacidade intelectual. O outro problema é que com essa ação lulista, o que foi sobrando cada vez mais para a oposição, inclusive o Serra, que é um cara que era de esquerda, da Ação Popular, o Fernando Henrique era da área de influência do Partido Comunista Brasileiro, então eles não são de direita. Eles passaram a ter como fatia do eleitorado para se reeleger deputado, por exemplo, a direita. E eles, pouco a pouco, começou o Serra, começaram a assumir bandeiras da direita. E criou constrangimento. O Fernando Henrique não podendo falar que ele é ateu, naquela importante pergunta do Boris Casoy, né? Todos sabem que ele é ateu e ele não podia falar. Como instituição, a pergunta era clara. Depois a história do aborto, que o Serra fala que é contra, e depois a mulher dele, que ele se separou dele, acabou tendo que admitir que tinha feito aborto. Como é que o cara é contra o aborto e a mulher dele fez?
que aconteceu? Ele bebeu demais, né? Então, assim, eles são de esquerda, não é? E aí foi sobrando de tal maneira que o Lula, engolindo uma pauta social-democrata, fez o PT sair da esquerda e caminhar para o social-liberalismo. O PSDB, que nasce social-democrata, ele vai indo para o conservadorismo. E os conservadores brasileiros, que parte estavam no PMDB, parte no PFL, viraram fascistas. Então, Você acha que houve uma migração ideológica? Tudo para a direita no Brasil. Tudo para a direita. Todos para a direita. Da esquerda para a direita. O que a gente chama de extrema esquerda no Aqui Brasil não existe, é do PT. então aqui não existe esquerda volver, não. É direita volver. Exatamente. Direita Então, volver. nós temos aí vem um problema intelectual. Como é que você faz um projeto para o país se na tua alma você não é de direita? Então você usa bandeiras políticas de massa, emocionais contra o teu alvo, que não é também de esquerda, mas é um pouquinho mais à esquerda. Mas você não tem como construir um projeto nacional porque não é a tua identidade e fica no meio termo. Muito bem. Vamos para mais um intervalo e Cena Política volta já já. Cena Política debatendo a crise brasileira, com presença do cientista político Rudá Rissi e do jornalista Rodrigo Freitas. Rudá, a gente aí estava falando do retorno dos trabalhos legislativos. Volta agora em fevereiro a cena congressual, o parlamento em todo o país volta à ação e volta a história do impeachment da presidente Dilma, história que estava até de uma certa maneira um pouco apagada nos últimos 2 meses, pelo menos, 3 meses, pelo menos. E agora? E o Lula sofrendo pelo menos esse assédio de imprensa, da oposição. Ele é o fiador, o principal fiador do Palácio do Planalto da presidente Dilma. Dilma entra mais enfraquecida agora com essa reabertura dos trabalhos legislativos? Mais enfraquecido que ela está. Não tem Só jeito, se ela não? assumir. Não, veja, ela vai terminar enfraquecida. Primeira questão, assim, o governo Dilma não tem importância nenhuma para o país, nenhuma. Por isso que eu acho assim, uma indelicadeza da oposição, um homem tão charmoso como o Fernando Henrique, gastar saliva para falar do governo dela. Fala do país, esquece. Não se chuta cachorro morto, né? O governo dela acabou. E aí era o momento da oposição criar um shadow cabinet, ou seja, o gabinete das sombras, como se faz nos países... Bonito, o gabinete das sombras. Que é o gabinete paralelo em que você tem os seus intelectuais, os seus dirigentes, falando, se eu fosse o governo, eu não faria isso que a Dilma faz, eu faria isso. E isso dá uma referência para os eleitores para falar, isso é uma alternativa. Mas, como eu disse, eles não têm mais cérebro, eles têm só músculo. Então, o problema é, a Dilma, do ponto de vista político, a pessoa, Dilma, não tem mais interesse nenhum. Não é para bater nela. Por isso que eles passaram para o Lula. O problema é que a oposição é tão desesperada e vem perdendo tanto ultimamente, que eles criam 30 alvos. E em política, quando você cria 30 alvos, dificilmente você acerta algum. Isso foi o tempo inteiro nas eleições. Talvez a que mais teve alvo foi a última com a Aécio. Mas o tempo inteiro eles tinham 30, 40 alvos. E falam daqui, falam de privatização, e aí se perdem. Né? O tempo inteiro. Então, de novo, eles estão caindo nessa tradição da oposição PSDB-DEM, PPS, de se perder no meio da floresta. Qual seria o alvo mais certo nesse momento? Desgastar o Lula mostra medo. Pode dar certo? Para acabar com o Lula, pode dar certo. Mas isso não ganha eleição. E eles não se valorizam. Eles, na verdade, estão destruindo alguém que eles valorizam. Né? Tanto que o PT não ataca o Fernando Henrique, porque não precisa. Né? Atacar o Serra, para quê? O Alckmin já faz isso. O Serra ataca o Alckmin. Alckmin e Serra atacam a Aécio. Então, não tem muita necessidade. Né? O PSDB, sim, tem medo do Lula. Por isso que o Lula é o maior político do país hoje, embora tenha todos esses deméritos que a gente falou aqui. Mas é por fraqueza deles. Qual é o alvo? Qual seria o alvo? A política da Dilma. Disputar política nunca foi disputar no judiciário. Só para o Carlos Lacerda. Se disputar política não é judiciário.
não é com o militar, cada um de nós é na rua, é disputar coração e mente. Essa é a brecha que abriu para a oposição e que eles estão perdendo o timing da política. Ou seja, o desemprego está chegando a 2 dígitos. E aí, o que a oposição tem a falar? Não fala. A gente tem um círculo vicioso que é um desplante para a economia do país, que é você desvalorizar o real, e aí com isso gera inflação. Para não gerar inflação, você aumenta a taxa de juros. Ora, com taxa de juros alto e o real desvalorizado, qual é o convite que se faz para a elite econômica do Brasil? Especular. Ou seja, ao invés de você produzir, coloca na especulação compra financeira. dólar, compra título. E o que eu você acho- ganha mais dinheiro. Como aconteceu em 2014 com aquela crise energética. Vai consultar a internet, você vai ver a quantidade de mega empresário que começou a vender estoque de energia que tinha comprado de concessionária. Para que trabalhar? Eu vendo estoque e fico mais rico. Então, a política econômica do governo é suicida para o país. Por isso que agora o novo ministro falou para quebrar um pouco isso, ter algumas linhas de financiamento, que essa oposição raquítica chama de populismo. Ou seja, o que eles querem? Eles querem desemprego mesmo? Quer que o pobre não tenha saída. Ele quer que se mate. É isso que eles querem. Então, assim, se fixar na economia, nas políticas sociais, no que a Dilma faz, não precisa fulanizar. Não precisa falar mal da Dilma, da mãe dela, da filha dela, não precisa falar mal do Lula, do Lulinho, Lulinha 2, Lulinha 3, da mulher do Lula, não precisa. Mas não falta proposta? Aí que tá. Aí porque tudo É isso por isso que eles perdem. tudo isso que você está dizendo aí, e a gente presta atenção no noticiário político, econômico, é muito fácil bater hoje no governo Dilma na situação em que a Dilma se encontra. Mas falta, por outro lado, proposta. Ok, vamos bater no governo Dilma, mas o que fazer para mudar o cenário? E existem essas propostas, Rudá? Ou entra naquilo que você falou anteriormente, de que Lula, quando foi presidente, engoliu as agendas da oposição, engoliu o projeto, o programa da oposição, e hoje a oposição continua sem ter um O projeto. problema é que a oposição foi muito... O Brizola dizia que havia alguns deputados que ficavam tanto na ponta ideológica que às vezes ele olhava e eles tinham saído do campo. Era tão ponta esquerda, tão ponta direita, que se ia para o outro lado. Esqueciam do jogo. É isso que a oposição está fazendo. Ela é tão raivosa contra as pessoas que saiu do campo e não tem projeto. Então, assim, viraram fofoqueiro. De Mas revista Contigo. Rudá, mas a pergunta... Pacadas. Eles são mais pacadas do que para a política brasileira. Mas é uma posição raquítica, dá vergonha alheia ver eles falando. Quer dizer, então, qual seria a proposta? Você teria algumas propostas, mais ou menos calmas para fazer, que não destruiria a lógica da oposição. Eu não vou pegar e fazer uma proposta de esquerda, mas é possível criar algum tipo de bônus, por exemplo, que estimule o emprego e não a sonegação. O Brasil é o segundo país do mundo em sonegação. Só a Rússia, isso é dado do Banco Mundial. A sonegação no Brasil é 5 vezes o valor da soma da corrupção, segundo a Fiesp. Só as máfias russas ganham das máfias brasileiras. E por que acontece isso? Porque nós temos um estímulo da economia para eu sonegar. Vale mais a pena eu correr o risco da sonegação e ficar investindo esse dinheiro, que é um extra, que não é do lucro produtivo, e com isso eu faço um caixa enorme. E se eu for multado, eu pago a multa e continuo com lucro. Ou seja, é uma ciranda maluca. A oposição podia parar de falar de Estado mínimo, privatização, e elaborar uma política um pouco mais inteligente. Só que o duro é que eles foram tão para a direita que se eles falarem algo isso, logo alguém vai falar isso é intervenção do Estado. Tá certo. Esse é o problema, eles perderam a social-democracia. Eu estava te falando da Dilma e você falou que ela já não tem governo, é uma sombra pálida de si mesma, ou nem sei se é de si ou do Lula, né, talvez. Mas ela permanece no poder, no seu entender? Permanece. O impeachment não vai vingar? Ora, se tiver um impeachment, essa oposição vai assumir o governo, perde 2018. Até eles estão correndo disso. Mas eles sabem disso. Então, o melhor é usar você, eu, o Rodrigo, usar quem está nos assistindo, para a gente ficar com a adrenalina lá no alto e falar, agora vai. Agora vem. O Congresso está voltando, agora vem o impeachment. Não, agora é carnaval, mas depois vai. Agora março está passando, mas você vai ver em junho. Agora vai em agosto. Você vai ver a Olimpíada.
Na Olimpíada nós vamos ver que teve um monte de falcatrua. Aí Depois vai. vem a eleição. Aí 2017, agora vai, porque aí não tem mais eleição. Agora ela cai. Aí 2018, agora ela cai. Aí tem eleição. Você falou que se o impeachment acontecer, a oposição assumindo o governo, e em 2018 a oposição perde. O que diferenciaria, por exemplo, esse cenário atual e a oposição assumindo o governo do cenário da época do impeachment de Fernando Collor, que Itamar assumiu e conseguiu reerguer o país? Naquela época não era permitida a reeleição, mas ele conseguiu fazer o sucessor, que era o Fernando Henrique. O que o Itamar fez foi um arco de aliança muito próximo do que o Sarney tinha feito, chamando a Erundina, por exemplo. O Itamar fez política. Ele não foi atacar o PT. Ele tirou a Erundina do PT e fez ela sair do PT por causa disso. O PT não conseguiu admitir que era um governo de reconstrução nacional. E ele tinha um certo comando, né, do governo. Tinha a cara dele, tanto que falavam da República do Pão de Queijo. Tal. Uhum. Ele comandava com o pessoal de Juiz de Fora. Né? Todo mundo sabia quem estava ali. Né? Mesmo assim, era uma grande coalizão. Era quase que o parlamentarismo dentro do presidencialismo. Né? Coisa que o Lula tentou montar pelo dinheiro, né? Que vinha de fora. Tal, né? Mas, de qualquer maneira, o Itamar teve uma sabedoria, talvez uma certa humildade. O Itamar não era muito afeto à humildade, mas na elaboração política ali, teve uma compreensão da possibilidade histórica de ele construir aquela coalizão depois de derrubar uma coisa tão dramática, derrubar um presidente. E entrou para a história, de fato, né? E aí entrou. Então, e fora isso, vem a construção da política de estabilização econômica do país, e o Brasil sai da hiperinflação. Né? Que o problema da hiperinflação é mais mental do que efetivamente monetário. Quer dizer, você começa a se antecipar a inflação e isso alimenta a inflação, né? Que era chamada na teoria de inflação inercial, né? Na época. Né? Então, assim, ele conseguiu cortar isso. Né? O Fernando Henrique tem seus méritos, claro que tem, mas o mérito maior foi do Itamar, não há dúvida nenhuma. Itamar fez um governo tampão que acabou dando muito bem, né? Então, se naquela época houvesse reeleição... Morreu aí, quando a morte ainda vai mas vamos favorecê-lo. só lembrar, naquele período historicamente, nós tínhamos uma elaboração, nós tínhamos uma inteligência de Estado. Quase todas vinham da Unicamp, né? Maria Conceição Tavares, a gente tinha formuladores, né? Era Unicamp, um pouco FGV, PUC do Rio, eram os liberais do Rio e os keynesianos de São Paulo. Nós tínhamos livros sobre isso. Né? Nós não temos uma formulação nenhuma. O Brasil está pobre, indigente. Agora está campo de nada. Qual que é a política de cultura? Você sabe qual? Qual é a política de saúde? Com cultura, fora combater o pernilongo. E com um ministro que diz que já perdemos. Disse que já falou que a gente precisa contar com a sorte. Inclusive hoje a Organização Mundial de Saúde decretou, que você acha de um governo? Decretou calamidade mundial Exatamente. em torno do vírus Zika, né? O que você acha de um governo que no primeiro ano tem 4 ministros da educação? 4 ministros da educação. Quer dizer, e continua com um ministério fraco, né, Rodar? E que era a pátria educadora. Ela anuncia a pátria educadora e demite 3 vezes o ministro. Quer dizer, e um deles, o Janine, considerado um grande nome. Exatamente. Grande nome da filosofia da linguística brasileira. Muita gente aplaudiu quando ela nomeou o Janine. O Thales Absaber escreveu um livro recentemente, um livreto, sobre a personalidade da Dilma. E ele se pergunta, por que o Lula escolheu a Dilma? Além da obviedade, que é melhor se administrar uma sombra do que um nome que pode fazer sombra a você, ele diz o seguinte, tem algo de maternal na decisão do Lula. Ele fincar a ideia de que ela seria a mãe do Brasil, a primeira mãe do PAC e a mãe do Brasil, era uma projeção que o Lula fazia sobre a mãe dele, que foi tão importante sobre ele. E também acho que... O livro é muito interessante, porque ele é psicanalista. Claro que assim, a gente fala, meu Deus, onde que ele foi? Parece uma viagem. Né? Mas tem uma ideia da projeção do Lula e do jogo que o Lula faz sobre as pessoas, de como que ele constrói os aliados dele a partir dele. Mas eu não sou psicanalista, mas acho que tem até um outro lado aí, desse lado de piano aí, né? Tem o outro lado dele forte no país, politicamente, provar que consegue eleger poste. Dilma. É o deslumbramento político. O Haddad, que é um político até interessante, mas era um poste. O bom político não é o que fala que eu sou bom.
ele faz tudo para o outro dizer como ser bom. Isso aí. Cena Política volta em instantes debatendo a crise brasileira. De volta à cena política, debatendo a crise brasileira, o triplex do Lula, suposto, né? Triplex do Lula no Guarujá e por aí afora. Mas vamos assim sair lá de Guarujá e vamos voltar aqui para Minas Gerais, vamos centralizar em Minas Gerais. O governo Fernando Pimentel também está sendo atingido pela crise de uma maneira muito forte. E com decisões até, de certa maneira, aí, temerárias. Parcelou os salários do funcionalismo público estadual, já não está conseguindo pagar aquele salário, o piso salarial dos professores e outras decisões aí que estão caminhando, inclusive cortando futuros concursos de servidores públicos. No seu entender, ele vai conseguir sair bem da crise como governante aqui? A gente tem uma eleição municipal agora e o papel, naturalmente, o Fernando Pimentel vai querer ter um papel em termos da disputa aqui em Belo Horizonte. Bom, vamos lá. Primeiro, vamos lembrar que Eduardo Azeredo fez isso com salário de funcionário e deu no que deu. Não conseguiu se reeleger. Não se reelegeu. Itamar Franco fez isso e nem foi candidato à reeleição. Então, assim, existe uma maldição aqui em Minas Gerais de mexer com o salário de funcionário público. Sim, sem dúvida. Principalmente professor. Eles falam que aqui é uma terra de Barnabé, né? Exatamente. Então, veja, por quê? Ou a pessoa é funcionário, a mãe é funcionária, ou é a tia, a namorada. E por quê? Porque nós somos um estado de exportação de commodity. Então, ou você tem uma formação lá embaixo, ou é o estado que te contrata. Sim. Então, assim, nós não temos indústrias grandes, geniais em todo lugar, nós não temos, então, serviços que nós estamos aqui na região metropolitana investindo muito, em algumas regiões do sul de Minas, mas ainda é um estado de produtor de commodity. Então, é o estado, os governos têm um peso enorme na geração de emprego. Vamos lembrar que, embora seja o terceiro PIB do país, é o 13º salário na média dos salários do Brasil. 13º. Então, assim, isso mostra como as commodities que não exigem mão de obra qualificada pressionam o salário de todos nós para baixo. Todos nós, na nossa profissão, ganhamos menos do que a média de São Paulo, do que no Rio, do que em Pernambuco. Muito menos. Então, para você ter uma ideia do que é esse desenho da economia. Bom, então esse é um problema grave que o Pimentel está pisando agora, não é num ovo, é numa caixa inteira de ovos, né? Por outro quebrando lado, as dúzias. Por outro lado, ele é muito hábil. E ele, no primeiro ano de governo dele, ele simplesmente brincou com a imprensa mineira. Ele fez uma promessa na área de saúde, criando hospitais, fez promessa em relação ao metrô. A imprensa não cobrou ele sobre isso. Ele falou que ia fazer concurso para 9.000 PMs. Ninguém cobrava assim. Ele está fazendo auditoria, quero ver agora. Ele pautou, não vou pagar funcionário, depois pagou. Não vou pagar o piso. Ele ficou tudo em torno da auditoria. Né? Ou seja, isso chama de diversionismo em política. Né? Ele muda o tema e todo mundo vai atrás e ele já tem a solução. Então, ele liderou no primeiro ano de governo toda a pauta do Estado e agora ele entra numa crise com isso. Em função, então, da habilidade política dele e desse problema gravíssimo de salário que ele entrou, eu te diria que o PT não vai ter candidato a prefeito. Porque uma derrota do PT é uma derrota dele. A não ser que ele faça o que o Aécio fez. Ele lança um candidato do PT para morrer na praia e faz um acordo por trás com quem vai ganhar. O nome que estaria mais próximo dele para fazer acordo chama-se Márcio Lacerda. Por quê? Porque se Márcio Lacerda for candidato a governador, vai disputar com ele. Mas e se ele der o Senado e outras coisas para ele? Mas os dois não andam brigados? Na política em política não existe nunca nem sempre. Portanto, basta eu ter uma oferta razoável e ceder.
Então, E eles já tiveram uma parceria, né? então, Para a primeira eleição de Márcio Então, o que Lacerda, nós temos? foi Pimentel e Aécio apoiando. exatamente. Então, o que nós temos? Nós temos um tabuleiro, uma rainha do rei Aécio Neves, chamado Márcio Lacerda, que, como toda rainha, pode ser que ela passe pro lado de lá. Ou não passe para lado nenhum e faça um jogo tão bonito que a gente só se lembra da rainha e esqueça do rei. Luz própria. Mas do lado de lá também tem, que é o PMDB. O PMDB, teoricamente, é a rainha do Pimentel. E pode ser até que lance um candidato. Falam muito no bastidor do Josué de Castro. Mas pode ser que seja um partido tão hábil e uma rainha tão vistosa que ela jogue para todo lado e cruze com vários outros jogadores a ponto de deixar o governador meio atordoado. O fato é que esse jogo de xadrez é um jogo que, para o Pimentel, nas eleições municipais, quanto menos ele aparecer, melhor. Josué, o filho do José Alencar, o José ex-vice-presidente. Alencar, né? Ou seja, é um jogo que, para o Pimentel, quanto menos ele aparecer, ou quanto menos aparecer, for mais citado, melhor. E, aliás, essa questão do serviço público cria também um estado muito ruim, assim, em Minas, porque as pessoas vão pensar, tudo bem, vai dividir, vai parcelar o salário, eu vou aceitar, mas e o magistrado? E o desembargador? E o Tribunal de Contas? E o Ministério Público? E os deputados? Não, é um desastre. É só uma Vamos área lembrar, que é atingida, né? Ele fecha o ano passado, em outubro, com mais ou menos com 70% de aprovação, e ele cai em função da crise, mas a última pesquisa que nós temos acesso, ele está em torno de 60%. Ele está entre os 5 governadores do PT mais citados, e ele está entre os 10. Então, assim, não dá para pegar e desconsiderar a habilidade desse governador. Então assim, eu acho, entre outras coisas, que com o Pimentel, o que eu estou querendo dizer, a política voltou para Minas. Não é mais a caneta, o marketing que funciona. É a política, é o jogo, é a habilidade. Você acha que ele tem mais habilidade até do que o próprio Aécio? Não, Aécio não tem habilidade nenhuma. Eu concordo com essa sua avaliação da Tanto que habilidade. não tem, que Aécio perdeu o governo do estado no primeiro turno, perdeu o primeiro turno de eleição presidente no estado dele e perdeu o segundo turno. Quer dizer, como que é hábil se perde 3 vezes no mesmo ano no seu estado e 2 vezes governador? Ele teve sorte. Eu concordo com essa sua avaliação da habilidade política do Pimentel, mas o questionamento que eu faço é o seguinte: toda essa ação e principalmente agora essa história de parcelamento, escalonamento de servidor para receber salário, por mais que haja habilidade política, mas se isso se estender por um longo tempo, aí ele está corroído. A situação fica complicada. Por isso que eu né? comecei citando. Vai ser a história do Itamar, vai ser a história do Azeredo. Ele morre na praia. Ele morre na praia. E aí, então, assim como nós, os políticos que vivem a vida fazendo política também sabem disso. Então, eles sabem que eles têm que começar a construir uma trajetória agora, mesmo perdendo uma eleição. Se eles saírem como caciques, eles ganham a política. O que salvaria Pimentel para 2018? Dinheiro. Dinheiro. A gente 2016, você acha que para eleições municipais não tem mais jeito? Não, eu acho que o PT deve... Desculpe, só estou colocando Sim, 2016. eu acho que o PT deve ficar do tamanho que está em Minas. O que é uma vitória. Ele não vai crescer. Vai ficar em torno de 100 prefeitos, eu acho. Mas aqui, capital? Capital não, ele vai sumir do mapa. Não vai existir. Na verdade, nós temos essa articulação do Patrus para tentar ocupar um espaço que, de fato, se ele for candidato ou o filho dele ou alguém desse bloco, o Roberto Carvalho, vai perder a eleição. Não tem chance, porque a máquina não vai estar do lado deles, E como não teve na eleição passada. Né? E voltando à questão de 2018, que eu coloquei aí um caminho no meio. Que você perguntou. Falta dinheiro. Agora, a reviravolta que ele teria. Eu até levantei essa questão recentemente agora num debate político, Rudá. As promessas diante do cenário de crise, é óbvio que o Pimentel sabia da crise que ele iria enfrentar, talvez não tivesse a dimensão da profundidade, mas já sabia que ia enfrentar uma crise. As promessas não foram ousadas demais, não? Então, aí que está a habilidade dele, né? Ele fez promessa, a gente esqueceu um ano depois, já eleito. Nós esquecemos. Nós não cobramos nenhuma. Qual que é a grande questão que eu ouço do bloco dele? Se primeiro, nós não governamos o primeiro ano e não se governa para o segundo. Se governa para o terceiro. Para começar a mostrar no final do terceiro e no quarto, que é quando tem a reeleição. Então, assim, eles estão armando tudo para 2017 e 2018. Né?
O que eles estão... Então, como ele perguntou, há uma reviravolta, então pode O haver. que eles dizem é, se fizer qualquer coisa nessa área de transporte, a 381, metrô, já está reeleito. É isso que eles apostam. Precisa A de coisa é tão acabar, pequena. acabar com uma dessas novelas, né? É, isso. Anel É rodoviário, isso. Olha, todo mundo duplicação, falou, eu anel. fiz mesmo na crise. E como ele vai levando na política de tal maneira que ele não tem um desgaste tão grande, né? Poxa, a perseguição que fazem a Dilma do ponto de vista moral, jurídico, é o mesmo para ele. Mas ele Ele consegue se livrar disso com uma fica assim, como facilidade. não tem nada a ver com isso. Né? Fala, Sim. vamos ver. Ele não ataca, ele não... e as coisas vão andando. Então, assim, e ninguém fala que ele está coibindo o jornal, que ele está perseguindo, ninguém fala. Né? É uma outra ação, né? Então, nós estamos no campo da política. E, obviamente, que ele deve estar jogando, ele não deve estar dormindo muito bem, está jogando com dinheiro para 2017, 2018, que é quando o governo diz que a economia começa a melhorar um pouquinho. Deve ter ainda uma recessão de 1,5%. Mas isso dá insônia agora para as eleições municipais. Mas é lógico. Nós vamos ter, nesse ano, já a primeira colheita política da crise econômica. Nós não vamos ter o índice de reeleição que a gente teve nas outras eleições. Não vamos ter. E tem muito aventureiro por aí que vai ganhar a eleição, hein, Rudá? Exatamente. Muito aventureiro. Exatamente. Vai ter mesmo. Muito. Muito bem. Agradeço novamente, agradecer nunca é muito, né? Rudá Risse, cientista político e sociólogo, e Rodrigo Freitas, jornalista da Rádio Vivo da Itatiaia. Muito obrigado aos dois. E Prazer. Cena Política agradece principalmente a você que acompanha o nosso debate. Até o próximo.